Que a graça, a misericórdia e a paz que só Jesus Cristo pode nos conceder seja multiplicado na sua vida e também na minha. Estamos aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor. E o tema de hoje é: Ele já veio e voltará. Ele já veio e voltará. O texto base encontra-se no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 2, e o versículo é do 8 até o 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. E em Mateus 2:2 nós temos lá, Mateus, o capítulo 2, o versículo 2, diz o seguinte: Perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Nesta porção da palavra de Deus, nós temos aqui o Senhor Deus Todo-Poderoso anunciando o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que não foi dia 25 de dezembro, mas isso não importa. O que importa é que ele veio e ele voltará. Isso que realmente importa. A promessa do Antigo Testamento é: Jesus virá. E a promessa do Novo Testamento é: Jesus veio e voltará. E aqui Jesus, o nascimento dele é anunciado aos pastores. A gente observa que os pastores, eram pessoas que estavam assim no conjunto dos marginalizados. Pessoas que não tinham tempo para os rituais de pureza, eles não tinham tempo para as orações no templo, então eles ficavam realmente assim, distantes. Estavam no campo, cuidando das ovelhas, não tinha terras próprias, cuidava das ovelhas geralmente dos outros, então socialmente falando eram pessoas pobres, então pessoas que na sociedade daquela época, pessoas que não tinham, vamos dizer assim, não tinham nenhum valor. Mas o anjo vem e anuncia para estas pessoas que Jesus Cristo nasceu. E ali foi realmente quando o anjo traz a notícia, logo depois aparece uma milícia de anjos cantando glória a Deus das maiores alturas, ou seja, glorificando, louvando o Rei dos Reis que tinha realmente nascido. E quando a gente vê lá em Mateus 2:2, os magos, alguns magos perguntando ali ao rei Herodes: onde que nasceu o rei dos judeus? Observe que os magos vão até o rei, lá, o palácio, saber onde é que nasceu o rei dos reis. E os anjos trazem informação para quem? Para os pastores do campo, para aquelas pessoas realmente que não tinham nenhum valor na época, dizemos assim, Ou seja, mas Deus, ele valoriza os humildes e marginalizados, e não apenas os poderosos, não é verdade? Ou religiosos. Então, a gente observa aqui no silêncio, na tranquilidade, naquela paz, os pastores ali, cuidando do seu rebanho, e de repente ali recebe a notícia de que em Belém. Outra coisa interessante, Belém. Belém significa casa de pão, padaria. E lá nasceu quem? O pão da vida, Jesus Cristo de Nazaré.
E do outro lado nós temos aí os magos, né? Esses magos aí não eram bruxos, não. Eram pessoas estudiosas, pessoas realmente que estudavam os astros, pessoas que estudavam muita física, matemática, estudavam realmente as ciências, aprofundavam bastante ali nos estudos. Então eram pessoas de altíssimo gabarito. E ali vêm os magos para trazer para Jesus os presentes, né? A Bíblia não fala aqui, fala assim, uns magos, né? E certamente também, por ser ali, eles não eram rei, né? Em si, estudiosos, né? Mas certamente vinha com a comitiva, não é só 3 ou 5, ou que seja, a comitiva era grande. E essa comitiva traz 3 presentes. Traz o ouro, traz o incenso e traz a mirra. O ouro, tipificando a realeza. Jesus é o Rei dos Reis. O incenso, tipificando ali que Jesus estava a questão de o sumo sacerdote, né? O sacerdote dos sacerdotes, Jesus Cristo de Nazaré. E a mirra, tipificando que ele seria morto, seria ali embalsamado, seria ali, aquela mirra era para perfumar realmente ali um cadáver. E Jesus, ele veio, ele cresce, ele padece naquela cruz, no meu lugar e no seu, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Então, portanto, Jesus já veio e ele voltará. Que o Natal, na sua vida, na minha vida, seja constante. Quando os magos eles vieram visitar realmente o menino não estava mais na manjedoura, diz a palavra, ele estava em uma casa. E assim que Jesus possa estar na casa, que é você, que sou eu. Porque a palavra de Deus nos revela que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo deve ser o santuário do Espírito Santo de Deus. Daí, o Natal na minha vida e na sua vida deve ser o quê? De maneira contínua. Jesus ali nascendo em nós, dia após dia, vivendo em novidade de vida. E tendo em mente que ele já veio. E ele voltará. Ele voltará em breve para buscar realmente os lavados, os remidos pelo sangue do Cordeiro, por aquele sangue que ele verteu na cruz do Calvário. O certo é, sem a manjedoura, nós não teríamos a cruz. E foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele veio. E em breve, muito em breve, ele voltará para buscar a sua amada igreja. Ou seja, essa igreja aqui não é nenhuma denominação A, B, C, X ou Y. Essa igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como esse mesmo Jesus nos revela no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, diz o seguinte, Jesus dizendo, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, talvez, quem sabe, não. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E só Jesus Cristo pode fazer realmente esse milagre maravilhoso. A pessoa do Espírito Santo vai te convencer do pecado, justiça e do juízo. E o Senhor Jesus, somente Ele salva. Que o seu Natal seja tremendamente abençoado, não somente nesse dia de hoje, mas que dia após dia, que Jesus Cristo possa estar entronizado em seu coração e tenha cativo na sua mente. Ele já veio e em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Um Feliz Natal para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. E que dia após dia você possa ser guiado, orientado
pela pessoa do Espírito Santo de Deus e ter Jesus Cristo entronizado em seu coração. Como ele mesmo diz, vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Façamos o que Jesus nos manda fazer através do que está registrado na palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse presente maravilhoso que enviaste, Jesus Cristo de Nazaré. E que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar atentos às orientações do Senhor e ter cativo em nossas mentes que Jesus já veio e em breve Ele voltará para buscar a sua amada igreja. Pai, seja abençoando essa pessoa que me vê e que me ouve e que ela possa ter cativo na mente dela que só Jesus Cristo é o Senhor e só Jesus Cristo salva. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, agradecido ao Senhor por esse presente maravilhoso que o Senhor enviou ao mundo, Jesus Cristo de Nazaré. É no nome dele que eu oro hoje eternamente. Amém e amém, Senhor. Shalom, shalom. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.